inicialmente até o 20. Capítulo 7 de Mateus, 15 a 20. Assim está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Inicialmente vamos aqui trabalhar isso. Eu quero trabalhar hoje de uma forma bem dinâmica. Eu quero que você também participe. Caso você faça alguma pergunta, eu reproduzirei no microfone para que a gente possa também fazer com que aqueles que estão participando conosco de suas casas possam também entender o que está sendo tratado aqui. Então, Jesus está tratando do Sermão da Montanha. Ele fala das bem-aventuranças no capítulo 5, 1 a 12, e depois ele começa a falar sobre a necessidade de ser algo como cristão. Ele vem interpretando o espírito da lei, e nós paramos então nos versículos 24, ou melhor, no versículo 24, vimos a questão dos dois senhores, e nós paramos agora nos versículos 13 e 14, chamando a atenção para as duas portas e duas estradas, dois caminhos, um apertado e outro largo. E nós mostramos a facilidade que é lidar com o caminho largo, em que há um grande número de pessoas e conduz à perdição, e também a dificuldade do caminho estreito. E nós apontamos aqui na última quarta-feira que temos pelo menos 3 investidas, para tornar este caminho apertado. O ataque do sistema deste mundo corrompido, que trabalha contrário à vontade de Deus. Também o próprio Satanás, o príncipe das trevas, que instiga, que conduz e tenta colocar em nós um desvio, assim como ele fez com o Senhor. E temos a própria natureza carnal, a terrena, que é desenvolvida progressivamente na morte deste desejo carnal, que é uma habilitação do Senhor, mas é um exercício pessoal que nós chamamos de santificação. E este processo de santificação, este processo de esvaziamento tratado aqui por Jesus, e que faz com que a nossa natureza carnal morra, mesmo que nós recebamos durante a vida a necessidade de dizer não para nós mesmos. Não basta você não fazer as coisas pecaminosas. Por exemplo, eu posso decidir me mudar para um local desértico, um local que não há fluxo de pessoas, que eu não tenho acesso à mídia, que eu não tenho acesso a redes sociais, e a partir daí dizer, então eu não vou cometer mais pecados, e ficar de uma forma totalmente isenta, longe, distante da sociedade, como se isso fosse resolver o problema da minha natureza carnal. E então eu verei com certeza que tudo isso será insuficiente. Eu não posso esvaziar das minhas ações
simplesmente por esvaziar-me. Eu não posso dizer, a partir de hoje eu não vou mais falar mal de ninguém, a partir de hoje eu não vou dar calote em ninguém, a partir de hoje eu não vou mais mentir, a partir de hoje não farei mais isso, não farei mais aquilo, não farei mais aquilo outro. Isto será insuficiente, porque desta forma o meu coração ficará vazio, mas a natureza pecaminosa permanecerá ali. Para que isto aconteça num contexto de santificação, é necessário que eu comece a encher o meu coração das coisas espirituais. À medida que eu vou colocando no coração as coisas espirituais, aí sim, automaticamente, as naturais, as carnais, elas vão saindo da minha vida como prática. E é neste processo que eu vou me santificando. E agora, neste momento, o Senhor nos chama a atenção para um problema seríssimo dentro da igreja, que são os falsos profetas. É interessante a gente ver aqui, antes de mais nada, que este falso profeta, ele é diferente de alguns outros. Por exemplo, o apóstolo João, ele escreve a sua primeira epístola para combater uma heresia. E a heresia principal era o anúncio dos falsos mestres de que Jesus não era humano. Por isso ele diz assim: nós temos visto e apalpado, ele está aqui, ele é humano. Então não é muito difícil se alguém chega para você e diz assim: olha, quero a partir de hoje ensinar a vocês que Jesus não é Deus. O que esse homem é? Um herege, um falso profeta. Eu quero ensinar para vocês que eu não creio nas três pessoas da Trindade. O que você vai dizer que essa pessoa é? Um herege, um falso profeta. Eu quero dizer para vocês que eu sou salvo pelo meu merecimento. Jesus não me dá a salvação. Ele morreu lá para servir de exemplo, mas é eu que busco, é eu que conquisto a minha salvação. O que você vai entender? Que esse homem é um falso profeta. E aí, assim fica mais fácil identificar. Jesus está tratando aqui de algo mais sério, mais difícil. Preste atenção comigo, volte seus olhos para o versículo 15. Como é que começa o versículo mesmo? Acautelai-vos, ou tenham cuidado. De quê? Ou de quem? Dos falsos profetas. Por que Jesus começa com essa expressão? Tenham cuidado dos falsos profetas. Olha só a diferença, o que nós encontramos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 1. Depois a gente vai voltar, eu vou só dar uma palavra aqui, depois a gente vai voltar aqui de novo, porque tem mais coisas para a gente. Mas olha como é que Pedro começa. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então ele está relatando uma realidade, que ele vai chamar a atenção depois, mas é uma realidade de uma forma um pouco diferente de Jesus. Isso também acontece com Judas. E Judas, ele tem uma preocupação também saudável nos versículos 3 em diante, quando ele diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação
os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quando você olha essas afirmações, também há uma preocupação. Mas o que Jesus está dizendo aqui é algo muito interessante, porque ele fala assim: tenham cuidado. Tenham cuidado. De quem? Dos falsos profetas. Mateus, ainda no Evangelho de Mateus, vamos lá para o capítulo 25. Capítulo 25, eu estou fazendo uma introdução dentro de mostrar por que ele chama a atenção para dizer: tenham cuidado, acautelai-vos os falsos profetas. Olha que diz aqui a parábola das 10 virgens. Aparentemente, você tem 10 virgens que estão no mesmo lugar, aguardando o mesmo evento. Aparentemente não tem como saber quem é quem, inicialmente, porque se trata de 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele não diz as 5 virgens bem vestidas e as 5 mulheres sensuais. Ele não diz isso. Ele está dizendo de 10 mulheres aparentemente iguais. O que nós vemos em Mateus 7,15 também é esta preocupação, apontando para uma seriedade, para uma dificuldade de discernimento, para observar o que está por trás, quem está por trás. E como nós precisamos interpretar este texto dentro do seu contexto, a ideia que se tem é que esses falsos profetas trabalharão prestando serviços ao príncipe deste mundo, dentro do sistema deste mundo corrompido, para dificultar a sua ou o seu caminho estreito. O que significa o caminho estreito? O caminho estreito significa tão somente as dificuldades, as lutas que você terá na caminhada, que você não vive mais para você. O cristianismo é justamente você parar de fazer a sua própria força, colocar o seu pescoço no jugo de Jesus e seguir a direção de Jesus. Por isso, coloque para mim aí Gálatas 2:20. É um texto que eu sempre cito nas minhas preleções. Olha, vamos ler comigo? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para aqui. Isto é um absurdo para a psicologia. Isto é um absurdo para as pessoas que não temem a Deus. Quando você diz: eu morri para a minha própria vontade, já não sou mais eu quem vive, não é o que eu quero fazer, mas o que Cristo quer fazer. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para viver isto nessa estrada estreita, vamos seguir? E esse viver que vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por quê? Pode falar. Por que ele vai dizer o seguinte: já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim.
É estudo bíblico, então você pode ficar à vontade. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo? Veja bem, ele faz uma afirmação: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora ele diz: este viver que agora tenho, em quê? Na carne. Tá, vou te dar uma dica. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da... Ele diz, o viver que tenho na carne, ou seja, ainda como humano. Olha o que ele diz no versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então ele está dizendo que enquanto ele está na carne, não no sentido de estar no pecado, mas ainda aqui vivo, ele precisa de alguém perfeito. Quem é esse alguém perfeito? Jesus. Então por isso ele vai dizer, e aí eu tenho a plena certeza, porque ele está em Gálatas 2, 20, ele está tratando a questão não viver pela lei, mas viver por Cristo. Ele está dizendo que no local que ele não consegue, que a lei o condena, Cristo o resgatou. Mas nesta vida, neste corpo, ainda há a luta, ainda há a briga, a guerra. O Paulo humano nunca dará boas-vindas ao Espírito Santo. Para que ele dê as boas-vindas, ou para que ele tenha o Espírito Santo como bem maior, é preciso o Espírito Santo entrar e mudar. E agora ele vai querer as coisas de Deus. Este é o caminho estreito. Voltemos para Mateus. Este é o caminho estreito. São as batalhas, são as lutas. E agora, de repente, aparecem falsos profetas. E esses falsos profetas são aqueles que se introduzirão dentro da igreja. E olha só o que ele diz no versículo 15: que se vos apresentam com cheiro de ovelha, com balido de ovelha, com lãs de ovelha, mas a sua natureza é o quê? Mas não é só lobo, né? É isso que me chama a atenção. Não é só lobo. Lobo devorador. Eles vêm disfarçados. Isso, vamos voltar então para Pedro, que ele também usa essa expressão, e depois Judas. Olha só, 2 de Pedro 2, 1, ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão o quê? Dissimuladamente. O que significa isso? Enganando, parece que é, e com hipocrisia. Agora vai chegando de mansinho, vai entrando de mansinho. Cadê o Floriano? Sapatinho de algodão. Floriano gosta de usar a palavra sapatinho. Ele não chega pisando, né? Ele chega parecendo um crente de verdade. Natanael está mostrando ali que é justamente a essência que eu vou dizer aqui para vocês.
que identifica então esses falsos profetas? Como que eles trabalham? O que eles são? Eles são disfarçados, mas eu vou falar depois um pouquinho sobre essa palavra aí, esses sorridentes que conquistam o coração. Olha só, Judas também usou a palavra dissimulação. Dissimulação. Versículo 4 de Judas: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles têm aparência de crentes. Voltemos lá para Mateus. Ele tem aparência de crentes. Se parecem pessoas de Deus. São sorridentes, atraentes. Sabe o que significa isso? Olha só o que ele está dizendo aqui. Disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. O que ele está dizendo aqui é justamente essa ideia de calma. Você não precisa se rebaixar. Você não precisa caminhar nesse caminho apertado. A vida já é muito difícil. Você cansou do trabalho hoje. Eu não vou ficar falando para você sobre o pecado. Para que negar a sua própria vontade? Alguém chega a dizer assim: invista no seu sonho, porque se você sonhou e sentiu no coração, Deus de maneira alguma reprovará o seu sonho e o seu coração. Aí eu digo, Jeremias 17:9. Você não precisa negar a si mesmo. Sabe, você tem razão. Está muito pesado isso aqui. Afinal, você não está sendo amado, você precisa ser amado. Deus é amor. Ah, está difícil isso aí, igreja, vem para cá. Deus é amor. Mas fulano, ele está em pecado. Deus é amor. Há uma confusão terrível, porque esses falsos profetas, eles nunca tratam o pecado como pecado. Recentemente, talvez não tão recente, uma mulher foi apanhada em adultério com um mendigo dentro de um carro. Sabe o que o povo de Deus disse? Foi um distúrbio emocional. Ela não teve culpa. É esse tipo que vai chegando e começa a falar aos nossos ouvidos e vão trazendo mensagens que nós queremos ouvir. Você é muito importante no reino. Você é precioso. Sem você, essa igreja não funciona. Coisas desse tipo que vão sendo colocadas. Por que é tão difícil? Porque ele diz, acautelados, tenham cuidado, vocês precisam saber identificar. Não é uma questão de uma heresia. Aqui no caso de Pedro, vamos para Pedro de novo. Vamos lá e cá, ficar passeando aqui. Aqui no caso de Pedro, eles começam devagar, mas chegam ao ponto de se revelar. Olha só o que diz. Vamos ler novamente o capítulo 2, versículo 1 da segunda epístola de Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, primeiro, dissimuladamente, heresias destruidoras. Agora veja bem,
até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eles começam minando, eles entram e começam devagar, vai ensinando, pegam aqui no canto, começa a falar, mas aqui ele está mostrando outra coisa, aí depois ele vai no outro membro, começa a falar de novo, e vai devagar, soltando as suas garras, a ponto de chegar e dizer: sim, esses ventos que vieram trouxeram uma... tira a harmonia da igreja, tira a unidade da igreja, dá contenda, desgaste. É por isso que Jesus está dizendo para vocês e para mim hoje: acautelai-vos, tenham cuidado, não aceitem. O Daí está falando aqui as dificuldades que ele enfrentou, a igreja enfrentou, nós enfrentamos, você enfrenta, e que isso entra e depois custa para sair. Muitos saem juntos. Olha o que Pedro diz, versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Alguns estão dizendo: nós precisamos, para incluir pecadores que não querem abandonar os seus pecados na igreja, temos que reescrever alguns versículos que condenam a vida deles, a prática deles. Vejam bem isso, os puritanos chamavam que aos crentes verdadeiros e aos crentes temporários. Crentes temporários, segundo os puritanos, eram aqueles que aparentemente se convertiam, iam para a igreja, gostavam da igreja, gostavam da comunhão, viviam a comunhão, sentiam as alegrias que o Espírito Santo dá à igreja na comunhão, começa a viver um estilo de vida de crente e engana a todos que pensam que é crente. Só que tem uma coisa: em determinado momento o fruto aparece. Oi? Aí vai ver o fruto. E é justamente isso aqui, ó. Será infamado o caminho da verdade. Vou dizer uma coisa. Se você é membro da igreja e resolve levar para sua casa bebida alcoólica, alguém vê lá na sua casa bebida alcoólica, normalmente o que vão falar da igreja? A igreja presbiteriana de Nova Brasília bebe bebida alcoólica. Às vezes um só que fez isso. Aí todo mundo pede: não, mas não tem problema não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez em algum local não tem problema, mas aqui tem. Aqui tem. E vou dizer mais: não há versículo na Bíblia que proíba o ato, mas há versículo na Bíblia que proíbe o ato em circunstâncias. E na nossa região, sim. Se você escandaliza o seu irmão, é melhor se amarrar uma pedra de moinho. Você não conhece o moinho, né? Não conhece.
Tá bom, deixa eu dizer uma coisa, para um homem pegar tem que ser bem forte, porque ela é uma pedrinha bem pesada. E ela tem um buraco no meio onde o milho cai para esmagar uma na outra. Ela fica rodando, são 2 pedras mais ou menos assim. Então você pega, passa uma cordinha por dentro dela ali, amarra no pescoço e joga. Jesus disse, é melhor se jogar no mar amarrado numa pedra do que servir de escândalo para o seu irmão. As pessoas deturparão, falarão mal da verdade quando a pessoa segue um ensino errado. E Jesus está dizendo o seguinte, a maneira de você detectar um falso profeta é através dos frutos. Agora, como que é isso? Se tem pessoas que enganam e enganam muito bem. Veja bem, ele não está dizendo aqui de árvores simplesmente diferentes, mas está dizendo de frutos maus e frutos bons. Pelos seus frutos, versículo 16, os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Ele está dizendo, sim, não é simplesmente de frutos ruins no sentido de sabor, mas é fruto doente, fruto que não corresponde àquilo que é anunciado. Vocês já imaginaram se de repente uma jabuticabeira produzisse abóboras? Já imaginou você passando por baixo da jabuticabeira que produz abóboras e uma abóbora escapar lá de cima? Você já percebeu que mesmo que tenha árvores da mesma qualidade, mas se a árvore está doente, ela produzirá frutos doentes? E não adianta, hoje você pode até enganar. Eu cheguei em Montanha, terra boa, né? Em Montanha, e vi uma penca de banana maçã bonita, e eu sei que Damares gosta muito de banana maçã, e comprei, paguei, levei a penca inteira. Quando eu pus na boca, é aquela falsificada. Não, era aquela, tem uma mista que eles fizeram, uns enxertos fizeram lá, mas horrorosa. Eu falei, perdi meu dinheiro. A aparência era de banana maçã, mas o sabor não era de banana maçã. Tem crente com sabor de trevas. Tem crente que é mais azedo que o limão, mais ácido que o limão. O fruto que ele produz não é fruto para abençoar, é fruto para amaldiçoar. E a pessoa precisa saber identificar isso. Olha como ele vai dizendo: não pode a árvore boa produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, o que faz? Faz o quê? Aí é que está o problema. Nem a árvore má, vai, mais um. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e... Não se engane, o seu fruto mais cedo ou mais tarde será revelado, e precisamos identificar os falsos profetas. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, não engulam tudo que eu falo. Vão para as Escrituras, se está lá, se não está lá, confiram. Não me sigam. Quando eu sair daqui, em nome de Jesus, se vocês estão seguindo essa linha hoje que estão seguindo, que se é por causa da convicção da palavra, e chegar aqui uma outra pessoa com um ensino que não seja da palavra de Deus, ou mesmo que eu amanhã mude de ideia e lhes ensine algo diferente da palavra, por favor, rejeitem.
Porque falso profeta não tem lugar ao lado de Jesus. Falso profeta não é reconhecido como igreja do Senhor. Ele pode até ser seu líder, mas nunca será da família de Jesus. Olha a expressão: há juízo programado. Então, o Ramon está dizendo aqui sobre a questão das igrejas da Europa. Como que elas morreram? Morreram com os falsos profetas. Chegaram e disseram: não é assim, está muito radical. Vamos, aqui é isso, gente, nós estamos num mundo moderno. Vamos modernizar também. Vamos fazer alguma coisa de acordo com a comunidade, né? A sociedade. E morreu. Aqui está dizendo para que você saiba identificar o falso profeta, para que você não siga o falso profeta, tá? Agora, claro, os frutos servem para nós também, mas a lição aqui eu falei para vocês seguirem pela porta estreita, pelo caminho estreito. Então não vão seguir o falso profeta que vai tirar vocês desse caminho. Como identificar? Pelos frutos. Então não só são traiçoeiros, não só são aparentemente iguais, mas eles também são, sim, merecedores ou receberão o juízo da condenação. E é isso que ele trata agora, para deixar bem claro para vocês e para mim, que nem todo crente é cristão. Nem todo crente é filho de Deus. Ele então continua no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, o quê? Mas aquele... Olha a dificuldade que nós enfrentamos hoje como igreja, é que nós precisamos, atenção, homens e mulheres, nós precisamos ter uma vida diferente da de todo mundo. Nós nos moldamos, deixamos ser moldados por este mundo com muita facilidade. E pensamos que a razão de viver falando Senhor, Senhor, isso me dará condição e direito de entrar no céu. Não me dará. Perdoe-me, mas uma das coisas que eu gosto de usar terno é justamente porque nós temos que ter muito cuidado com a sensualidade. Homens que usam calças e às vezes elas ficam mais apertadas, cuidado. Mulheres, cuidado, o seu corpo não é vitrine, o seu corpo não é aquela vitrine que é exposta, cheia de frango assando e cachorro fica ali perto namorando aqueles frangos. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e se ele, tanto do homem quanto da mulher, está divulgando sensualidade, nós estamos no pecado. Precisamos zelar para que o nosso corpo reflita a nossa face, para que as pessoas olhem para nós e olhem para a nossa face. Hoje fico vendo homens e mulheres que tiram foto não da face, mas do corpo. Algumas pessoas até cortam o rosto para mostrar o corpo. Mas voltando agora para os falsos profetas, ele disse, olha, não se enganem,
não é por falar Senhor, Senhor. Olha o que ele diz, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Hoje desceu fogo, hoje foi maravilhoso, houve profecia e tudo. E aí esse profeta vai receber do Senhor esta palavra: nós profetizamos em teu nome, o poder desceu, o fogo pegou, mas na verdade é falso profeta. E se é falso profeta, ele continua: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos mais o quê? Expelimos demônios. Em teu nome nós fizemos mais o quê? Milagres. Então lhes direi explicitamente, não é assim, lhes direi, tá bom, mas aqui, eu acho que não vai ter jeito, não. Lhes direi explicitamente, a expressão é não ou nunca vos conheci, não vos conheço. Agora, Deus é onisciente? Houve milagre? Houve expulsão do demônio? Houve profecia? O Senhor não conhece esse homem? Ele sabe que ele existe, mas o conhecer aqui é o relacionamento de aceitação, de intimidade, comunhão. É o mesmo termo usado para o casamento, quando José casou-se com Maria e não consumou o casamento até o nascimento de Jesus. José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Então, quando há a consumação do casamento, os dois tornam-se um. Quando Jesus conhece você, significa então que houve o casamento. Você então faz parte da esposa de Cristo. Agora, se ele não conhecer, você faz parte da perdição eterna. Há um juízo ministrado sobre os falsos profetas. Mais cedo ou mais tarde, eles se revelarão. Mas cuidado, que até se revelarem, eles poderão enganar você. O que eu tenho que fazer para não ser enganado? Conhecer a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, ela me liberta, eu saberei discernir os falsos profetas através dos frutos produzidos. Qual é o fruto que o seu líder precisa? Qual é o fruto que o líder da Igreja Batista ali precisa produzir? Qual é o fruto que eu preciso produzir como fruto, como líder de vocês, para ser identificado como servo do Senhor? Do amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio. São nove, pronto, são 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9, eu sei que são 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E coisas semelhantes. Se isso não está na minha vida, por favor, pode me cobrar. Dá mais me cobra sempre, mas pode me cobrar também. E se isso não está na sua vida também, então você não está sendo um bom crente. Mas aqui esse dia, especificamente para você identificar
Aquele que entra, não é só o seu pastor, o seu presbítero, mas aquele que entra e começa a liderar, a conversar com você, a conduzir, se ele é ou não um falso profeta. Então ele conduzirá você pelo caminho errado. Não precisa, fica tranquilo. Vamos, olha, a igreja não está cheia, ali está cheio, vamos trazer para aqui. Eu fecho contando um episódio. No meu início de ministério, eu estava numa escola dominical com os jovens, e aí uma jovem que já tinha sido da igreja, depois arrumou namorado, engravidou, foi morar junto, saiu da igreja, e quando eu voltei para lá, resolveu voltar para a igreja, sentou lá e chegou e disse: pastor, tem umas ideias bombásticas para revolucionar esta igreja. De cara eu já vi que não seria uma coisa tão boa. Como eu sou um homem bastante democrático, vamos discutir. Aí discutimos na escola dominical. E ela levou a dinamite dela para explodir em outro lugar, porque ela não voltou mais na igreja. Eu estou de cabelo branco em saber que eu não posso fazer nada nessa igreja para transformar esta igreja. O único que pode transformar essa igreja é o Espírito Santo do Senhor. O único que pode tocar em você que está em casa agora e que não veio porque você não quis vir, é o Espírito Santo do Senhor. Talvez você me ouvindo agora e você parou de vir à igreja. Só o Espírito Santo pode mudar a sua vida. Estamos orando por isso. Mas nós estamos aqui também para que não sejamos hipócritas, para que não sejamos falsos, religiosos. Somente se o Espírito Santo reacender em nós a alegria da salvação. Hoje eu ouvi um moço da Igreja Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, dizendo: parece que as pessoas perderam a alegria da salvação. É triste, mas é real. Nossa oração deve ser: Senhor, não apenas a nós, mas também aqueles que pararam de vir, aqueles que estão distantes, reacenda-lhes a alegria da salvação. O falso profeta, ele é muito parecido. O que define é a natureza de lobo, mas a casca é de ovelha. Só que o fruto que ele produz, mais cedo ou mais tarde, se manifestará. E árvores dessas são cortadas e queimadas. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, fala bonito, entrará no reino dos céus. Pode profetizar, pode expelir demônios, pode fazer milagres. Se for falso profeta, receberá a palavra do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que você está produzindo? Você lidera a sua casa? O que você está produzindo? Você lidera um grupo? O que você está produzindo? Você tem habilidade para identificar um fruto mau? Ou você está seguindo esse monte de coisas que a internet nos fornece? Ainda ontem falava com Damares que o apóstolo Paulo foi rejeitado como pregador. Coríntios disse assim: ele é muito fraco de pregação. Preferimos Apolo. Ele é muito fraco. Porque as pessoas estão acostumadas com uma oratória que envolve a emoção e não piedade e palavra. Que o Senhor nos habilite a identificar e que vocês me ajudem, se porventura eu vier a desviar um dia. Não me deixem, confrontem-me. Confrontem-me. Que o Senhor nos abençoe.